Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula sobre economia do café para o seu concurso, né? Economia do café para o seu concurso. Então, para a gente poder desenvolver essa aula, nós então temos esse mapa que você vê aí na sua tela, ok? Então esse mapa aí, ele vai mostrar então o mapa mundi e ele está mostrando para você então aqui o nosso continente então, aqui africano, né? Nosso continente aqui africano. Temos aqui o continente europeu. E onde é que surge o café? Onde é que surge o café? Porque o Brasil teve uma época de uma economia extremamente interessante. O Brasil, a partir de 1850, vai se destacar como seu principal produto o café. Atualmente nós temos soja. Nós temos milho, né, que é o carro-chefe das nossas exportações agrícolas. Para ter uma ideia, em 1960, 1970, quando começa a chamada Revolução Industrial, Revolução Agrícola, né? Então, vai ser a Revolução Verde no Brasil, 1960. Então, a Revolução Verde foi quando, então, Norman Borlaug começa então a introduzir no mundo agrícola então agroquímicos, maquinários, grãos selecionados. Isso faz com que então a produção agrícola se destaque enormemente. Hoje em dia, modelo um tanto criticado pelo excessivo uso de agrotóxicos, né? Produção monocultora gigantesca que devasta então florestas, né? Claro que no mundo, né, 1.870.000.000 de hectares destinados à agricultura. O país que mais tem área interna destinada para a agricultura é justamente a Índia, seguida então pelos Estados Unidos, depois pela China. O Brasil é o quinto país, né? O quinto país. Primeiro é a Índia, depois os Estados Unidos, depois China, a Rússia. A Rússia tem 155 milhões de hectares, né? A Índia tem 179 milhões de hectares, o Brasil tem 68 milhões de hectares voltados para o agronegócio, né? E, para ter uma ideia, em 1960 o Brasil produzia em uma área de 5 milhões de hectares, 10 milhões de toneladas de soja. Atualmente o Brasil ocupa 36% da área agrícola para produzir então soja e 2020 está produzindo cerca de 130 milhões de hectares. É um aumento gigantesco da produção. E no passado então o café, atualmente soja, o café surge em que lugar do planeta? Vamos dar uma olhadinha nesse mapa aqui, ó. Então nós temos aqui o nosso mapa então do continente africano, e o café surge na África, onde? Aqui, ó, bem nessa ponta aqui na Somália. No passado, Abissínia, né? Então aqui nós temos a Somália. Da Somália o café vai para o mundo árabe. E o mundo árabe então se utiliza desse importante produto e vai para a Europa no século XVII. Da Europa é que vem para a América, começando pela América Central, aqui nas Ilhas Martinica, e depois é que vai chegar então no Brasil. Olha só que interessante. Café é esse produto incrível aqui, né? Café é esse produto que tem então pequenos grãos, né? Pequenos grãos, e esse aí não é uma planta muito alta, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma pessoa que está aqui escolhendo os grãos de café, jogando-os, né, com essas peneiras para tirar então as impurezas iniciais aqui, tirar folhas e assim por diante. Então você vê que aqui nós temos uma árvore arbustiva, uma formação arbustiva, não são árvores muito grandes, né? Aqui nós temos então as pessoas colhendo à mão esse café aí, atualmente muito importante para o Brasil, e no passado então o café ele era então o nosso principal produto, né? Originado na Abissínia, na Etiópia, então nós temos aqui, né? Bem aqui na Abissínia, nessa região aqui da Etiópia,
Então, ele vai para a Europa através dos árabes no século XVII e, posteriormente, o café chegou na América, introduzido na ilha Martinica. Onde é que fica a ilha Martinica? Nós temos aqui a América Central. Lá da Europa, vem aqui para a ilha Martinica, né? E quem trouxe para cá foi um oficial da Marinha Francesa, né? Que trouxe para a América Central, Gabriel de Clier. Então, na América Central, nós temos aqui essa grande ilha que é Cuba, olha só, América do Norte. Aqui nós temos o México, também pertencente à América do Norte. Temos aqui a América Central, a América do Sul, aqui está o Brasil. E essa grande ilha na América Central, então, é Cuba, essa ilha aqui, ó. Aqui nós temos o Haiti, nós temos aqui a República Dominicana, e nessas pequenas ilhas foi que introduziram o café. O café, então, ele acabou se espalhando, então, na América Central, né? Lá para o Haiti. O Haiti foi o país que mais destacou na produção de café na América Central. Do Haiti ele vem aqui, ó, para a Guiana Francesa. Da Guiana Francesa é que vai chegar no Brasil, através então do Pará. Olha só, então, Guiana Francesa. O Haiti, então, ele vai ser o grande produtor. O Haiti está aqui na América Central, Cuba está aqui, ó. O Brasil tem hoje muitos haitianos, né? Haitianos, não somente haitianos, mas o Brasil então tem muitos imigrantes, mas também temos bastante refugiados. O Brasil tem mais de 11.200 refugiados no país, de 82 países. E o que mais procura refúgio no Brasil, né, é justamente então os sírios. Olha só, lá eles estão numa área de guerra, os sírios estão no Brasil em maior quantidade. Depois nós temos então aí os congoleses africanos, portanto nós temos aí depois os haitianos, depois nós temos aí então paquistaneses, e daí uma grande outra quantidade de povos de diversas partes do mundo aí. E os haitianos então, no Brasil, nós temos que fazer essa referência justamente porque no passado, na época de 1720 daí para frente, o Haiti vai ser um grande produtor de café da América Central. Então, voltando ao nosso mapa, então, nós temos aqui, ó, o Haiti na América Central e aqui então das ilhas, das pequenas Antilhas, né, Martinica, vem para o Haiti. Do Haiti é que é trazido então aqui para a Guiana Francesa, né? Então o café vem para o Brasil através de Francisco de Melo Palheta em 1727, e aí vai trazer para o Pará. Mas você tem que prestar atenção uma coisa, ó. Aqui nós temos então o Amapá, que atualmente está sem luz elétrica, né? Então, Amapá é uma área aí que está agora sem luz elétrica, e isso é um problema gigantesco. O Brasil hoje é um país que não falta energia. Hoje o Brasil tem uma geração de energia anual, né? Uma geração de energia aí de 635 mil gigawatts. Essa é a nossa produção de energia. Até 2018 era 460 mil gigawatts, e o Brasil então está produzindo uma quantidade gigante de energia aí, né? Muito importante isso aí. E aí então o Amapá é um estado atualmente que tem grandes problemas na geração de energia aqui no norte, né? E é preciso resolver esse problema rapidamente, ok? Então nós temos que ver que o Brasil está aqui, ó, em 2020. Aqui nós temos então, né, desde 1988, na realidade que o Brasil tem bem esse formato aqui, mas nós estamos falando de 1727, olha só, o Pará está aqui, aqui está o Amazonas. Não existia o estado do Amazonas, não existia o estado de Roraima, não existia o estado do Amapá. Tudo era uma coisa só, chamada de Grão-Pará. Então, lá da Guiana Francesa, Francisco de Melo Palheta traz para a Amazônia o café. Só que tem um detalhe, o café é um produto que ele não gosta de extremo calor. O solo da região amazônica é um solo arenoso, muito quente, muito úmido, arenoso. O café não se adaptou a essa região
diferentemente lá do chamado chifre da África ou da Somália, diferente das áreas onde que foi plantado no Oriente Médio, diferente de áreas plantadas então também na Europa, o café não se adaptou na região amazônica, mas ele foi lentamente trazido pelo litoral até chegar na região sudeste e na região sul. Então, de novo para o nosso mapa aí, você vê na sua tela então, que o café então chega no Grão-Pará, depois então ele vai contornando o litoral e ele era produzido, né, o café, ele era produzido de forma, não para o mercado, né, o café ele era produzido basicamente para um consumo familiar, ele não conseguia se desenvolver. Nós vimos na primeira imagem um ramo de café com muitos grãos de café ali, né, e quando se planta em um local incorreto, um local onde o grão não se adapta, essa planta não se adapta, você vai ter um ramo, né, um galho com poucos grãos de café e eles ainda muito fracos, né, não dá um café expressivo. E lentamente esse café então foi migrando, foi sendo trazido, partilhado, até que ele chegou então na região do Rio de Janeiro e São Paulo, quando ele começou realmente a gostar do solo, gostar do clima. O café gosta de uma área de inclinação. O legal é aqui no Brasil, entre 300 e 800 metros de altitude, ou seja, nós temos então uma região planáltica. O Brasil, a maior parte do país é planalto, né? Cerca de 45% do Brasil é formado por planalto, e aqui no sul temperaturas que o café gosta mais, né? Então, no sul do Brasil, o café se adaptou muito mais do que no Nordeste, do que então no Norte do Brasil. Muito bem, seguindo então aí o nosso mapa, nós então temos o Grão-Pará e o café então vai lentamente sendo introduzido aqui na região sudeste e sul do Brasil, né? A produção do Brasil era consumo doméstico, lentamente se espalha pelo litoral, vai se espalhando pelo litoral, né? Olha que interessante, o café ele era deslocado através de grandes carroças, né? Então, temos aqui carros de boi, 4 bois puxando, então, vários sacos de café, né? Então, a partir de 1850 é que o café se tornou o mais importante produto de exportação do Brasil, né? De início, ele era plantado nas regiões próximas à capital, aproveitando a mão de obra escrava, estradas, infraestrutura para armazenagem e também portos. Uma coisa curiosa é que o Brasil nunca foi um país que investiu para valer na modernização, né, da sua produção. O Brasil foi um país que sempre produziu querendo explorar, mas não investir. Atualmente existem investimentos em pesquisa, investimentos em maquinário, investimentos em genética, na questão do agronegócio. Quiçá fosse assim desde o começo. Quiçá fosse assim nas demais áreas todas do Brasil, ok? Mas não foi dessa forma. E próximo às capitais, porque tinha porto, tinha estrada, tinha um mercado consumidor, tinha um acesso mais facilitado, as estradinhas, né, eram mais bem elaboradas, então o carro de boi, eram vários carros de boi que levavam então os grãos, levados então à área portuária e aí então comercializado esse café. A Europa demorou para consumir o nosso café. A Europa gosta muito de chá. Chá é uma das bebidas, água, chá, café são as bebidas mais curtidas no mundo, né? E a Europa demorou um tanto de consumir o café, primeiro porque existiam questões aí de, é africano, é negro. No Brasil quem produz são escravos, então teve esse repelir desse produto, mas caiu no gosto dos europeus com cafés de grande qualidade e aí então se transforma num produto interessante. Claro que consumir o café criou-se toda uma retórica, né, dos intelectuais tomando café e tudo mais. Isso catapultou esse produto a um grau de importância bastante relevante e o café também então ele era uma produção mais barata do que a cana de açúcar.
não é verdade? Então, o café ele tem uma produção que se resume mais. Cana-de-açúcar, você precisa plantar o pé e você corta para poder retirar a cana-de-açúcar e fazer então o processamento. O café não, você planta e ele se mantém cuidando desse pezinho de café, ele vai sempre fazer novas floradas. Então, ele tinha um custo menor do que o que se imaginava, né? Legal. Então, infraestrutura de porto e armazenagem, por isso que o café estava próximo então às áreas de capitais. O transporte das sacas eram feitas através de carro de boi. Meu, e imagina, né? Imagina o transporte é lento com carro de boi. Você leva um monte de carga e o bicho vai puxando esse negócio aí, né? Como as áreas são tanto de altos e baixos, né? Não são áreas planas, onde o café gosta. Rio de Janeiro é uma área com bastante acidentes geográficos, né? Aí ele vai entrar pelo Rio Paraíba do Sul e vai chegar até São Paulo, que também são áreas de um relevo bastante irregular. Então, nesse sobe e desce das carroças, você tem que ter bois fortes, então 4 bois na frente para poder puxar esses carros aí, ok? Muito bem, então existe aqui o carro de boi, né? Os investimentos na produção de café eram menores do que das fazendas de café, de cana-de-açúcar, né? E mais lucrativos porque tinha baixa concorrência em relação à cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar era muito produzida na América Central, também se produzia na Índia, também se produzia em outros lugares a cana-de-açúcar, mas o café não, ele se adaptou muito ao Brasil, né? Muito bem, aqui você tem então os carros de boi levando então várias cargas, cana, inclusive café, na verdade. A mão de obra que produzia café no Brasil é a mão de obra, então, escrava, né? A mão de obra escrava negra, indígena, que então era, embora fosse permitido a escravidão negra, a do indígena não era permitida, né? No Brasil. Muito bem. Toda a base do plantio, da colheita, do processamento, do secamento do grão era com mão de obra dos escravos africanos. Só que nós temos um detalhe, 1850 nós vamos ter uma lei chamada de a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz era o ministro na época de Dom Pedro II que faz uma lei impedindo que o Brasil receba negros africanos feitos escravos pelo Oceano Atlântico. É a lei, então, que impede, que proíbe que se traga escravos africanos. Mas o tráfico aconteceu. O que é proibido, ele tende a ser mais caro. E aí, os escravos eram capturados, rolava muito dinheiro nessa história, mas inflacionou o preço da mão de obra escrava. Olha só, nessa época, logo posterior à Lei Eusébio de Queiroz, se pegarmos os gráficos de escravidão africana, ele estourou, né? Ele foi realmente muito agigantado. Os vendedores de escravo diziam assim para os fazendeiros: olha, se você não comprar agora, depois não pode mais. Claro que a Lei Bill Aberdeen de 1845 da Inglaterra, ela permitia que os oficiais ingleses, ao percorrerem o Oceano Atlântico, se pegassem qualquer embarcação com escravos africanos dentro, o capitão seria punido violentamente, né, rigorosamente pelas leis inglesas. Muito bem, então isso botou um medo muito grande e encareceu ainda mais o produto. Os barcos, então, eles traziam então africanos, continuaram trazendo, não nas grandes quantidades, agora em menor quantidade, com barcos menores e mais ligeiros, né? Muitos barcos também disfarçados transportavam cargas e nos porões escondidos estavam lá os escravos negros. Então foi uma brutalidade sem tamanho, né? Muito bem. Então, voltando aqui a nossa imagem, então a mão de obra era então negra escrava. O Cândido Portinari é chamado pintor do café, ele retratou muito essa época, né?
ok? Então, o café ele gosta de área de inclinação, ó, área de inclinação de 300 metros até 800 metros de altitude em relação ao nível do mar. Aqui na região sul, né? O café se adaptou muito bem, plantado de forma linear, e aí, claro, toda a vegetação original, a vegetação foi cortada. Então, introduziu-se o café, uma planta então alienígena até o momento, cortou-se a vegetação original e plantou-se então o café. E aí, claro, nós temos então aí alguns impactos ambientais muito interessantes, porque foi plantado o café como se não houvesse amanhã, cortaram tudo que existia. A biodiversidade se foi, o impacto ambiental sempre aconteceu, e foi se agravando, e hoje em dia se sente muitas secas no interior do Brasil, secas de mais de 100 anos, tem os senhorzinhos, alguns velhinhos que dizem assim, nossa, sempre houve seca, sempre houve situações de adversidade, mas também o Brasil está sendo cortado e impactado quanto à sua vegetação e sua naturalidade desde 1500. Então alguém com 80 anos, com 90 anos, com 100 anos, não é nada frente ao que existe de Brasil de exploração, né? Por exemplo, aqui no sul do Brasil, a floresta de araucária, né? Araucária angustifolia, ela então de 100% só sobra 2%, então a devastação foi muito grande nesse momento aí, né? Muito bem, voltando então para o nosso café. Nós então temos aqui uma agricultura de plantação então de altitude, né? E aí então, com lucros ficando no Brasil, aumentou o consumo e impulsionou a industrialização. Então, o café gerou lucro anteriormente, olha que interessante, anteriormente plantava-se cana-de-açúcar, mas plantava-se cana-de-açúcar e quem fazia o comércio eram os portugueses, levando o dinheiro lá para Portugal, pouco dinheiro ficava no Brasil. O Brasil sempre produziu, mas a produção ia para fora, para a Europa. Então a Europa ficava rica e o Brasil não, né? O Brasil se especializou nessa coisa de perder. O Brasil mandou ouro para fora, o que o Brasil ganhou? Nada. O Brasil mandou madeira para fora, o que o Brasil ganhou em troca? Nada. O Brasil mandou cana-de-açúcar, não ganhou nada. Hoje em dia o Brasil continua vendendo petróleo, o Brasil continua vendendo ferro, diamantes, bauxita, cassiterita. Nós nos especializamos em fazer exportação de produto de baixo valor agregado, ou seja, a gente vende tudo muito barato, não tem dinheiro para investir. Não sobra dinheiro para investir em estradas, em universidades, em pesquisa e assim por diante. Então, essa é uma das mazelas do Brasil, que é um pensamento político que vem da época da colônia e ainda é disseminado em parte da população e principalmente na elite política e econômica do país, né? Muito bem. Então são resquícios aí, né, da época. E com os lucros agora, o café tinha fazendeiros, então eles ganhavam muito dinheiro e investiam nas suas próprias fazendas e precisavam comprar produtos, então impulsionou a administração no Brasil, né? E é nesse momento que acontece então o destaque, né, com o Barão de Mauá, que viveu entre 1813 e 1889. Muito bem, nesse momento, então, a gente faz um intervalo e a gente, então, retorna logo em seguida, até daqui a pouco, continuando com esse tópico. É isso aí.